Bom, nós vamos agora para a última apresentação da Sexta Conferência Brasileira de Estudos Mórmons. Nós teremos a apresentação do Marcelo Jun, falando para nós de São Paulo, com o tema Historiografia como abordagem científica, exemplos da história mórmon. Marcelo. Peraí, só um minutinho, deixa eu só ver uma coisa. O Kent falou que está ouvindo coral ainda? História mórmon. E Giovanni está falando de carregar a transmissão? Peraí. Ok, testando mais uma vez. 1, 2, 3. Testando mais uma vez. 1, 2, 3. Bom, eu acho que está tudo certo, então acho que eu vou começar então. Bom, eu gostaria, antes de mais nada, agradecer ao Antônio pela organização da nossa sexta conferência, 6 anos. Chega a ser incrível que a gente conseguiu tanto. E né, a gente não pode deixar de admitir, né, o quanto que o Antônio tem feito. A primeira vez já foi difícil, na segunda, terceira, quarta, quinta, na sexta vez, carregando não vou falar animal de fardo, que fica feio, mas um pouco de carga, né? Mas eu sei que é pesado e agradeço muito, eu sou muito grato por essa oportunidade. Esse trabalho, grato pelo todo o trabalho que o Kent tem feito também, pela associação, a gente continua crescendo, tendo mais gente participando, gente mais inteligente, gente mais competente. A apresentação do Johnny, a apresentação da Emanuel, a apresentação da Suzana foram excelentes, e eu tenho pouco a adicionar, mas eu fico muito feliz pela apresentação e pela participação que eles ofereceram hoje. Muito feliz pela apresentação, pelos comentários e pela participação de muita gente que está aqui já com a gente. Isso faz muita diferença e faz muita diferença para a gente o futuro dos estudos mórmons no Brasil. A gente ainda falta muito, mas a gente já galgou muito. Então, isso é muito, muito enaltecedor, é muito me deixa muito satisfeito. Eu vou tentar correr a minha apresentação, porque a gente está super atrasado, a gente teve aqueles problemas técnicos no começo. Vou botar aqui na tela. A minha apresentação hoje, ela é uma continuação da apresentação que eu dei no ano passado. Muitos de vocês podem se lembrar, ou quem não se lembra, a apresentação ela está online, então fiquem à vontade. Eu gostaria de ter alguns comentários básicos sobre historiografia como abordagem científica. Historiografia, ela é um pouco mal compreendida, assim como o Johnny comentou sobre sociologia. Ela é um ramo das ciências sociais, ela é um ramo das ciências humanas e das ciências em geral, apesar de receber um pouquinho mais de incompreensão do público leigo,
do que, por exemplo, as ciências mais concretas, como física, como química, como biologia. Então, eu gostaria de mencionar brevemente como historiografia, ou estudo das ciências históricas, ou a construção da história, com H maiúsculo, se assemelha à pesquisa científica, e citando 3 exemplos da história Mormon, apenas para ilustrar esse fenômeno e para trazê-lo mais para perto de nós, né, já que nós somos voltados para o estudo do mormonismo. E o slide não está funcionando. Então, as 2 metas dessa apresentação, dessa breve apresentação, compreender historiografia epistemicamente. Historiografia é uma ferramenta epistemológica. O que é epistemologia? É o estudo da ciência do saber. O que eu sei, como eu posso saber. Então, entender o que é a historiografia dentro da epistemologia, da filosofia epistemológica do conhecimento humano. E a segunda meta, e talvez a mais importante, é saber aprender como criticar trabalhos. Uma grande dificuldade que o público leigo tem isso em qualquer área científica, mas na história é mais proeminente, porque todo mundo acha que sabe história, ou todo mundo acha que conhece história, e isso não é verdade. É uma ilusão de saber. Então é importante a gente aprender, como leigos, saber criticar histórias, trabalhos historiográficos, saber ver o que é um bom trabalho, o que é um mau trabalho, o que é um trabalho bem feito, o que é um trabalho mal feito, onde que eu vou dar valor e aonde eu não vou dar valor. Então, a epistemologia da historiografia, ela é uma das ilusões clássicas de que história é voltada para a busca da verdade. Outra ilusão básica, clássica, é que história ela é voltada para a construção de narrativas. E essas são conceitos realistas. Parte da historiografia ela deve buscar verdades, ou uma verdade com V maiúsculo, sobre determinado assunto. E parte da historiografia está voltada para, ou está preocupada com a construção de narrativas. Mas historiografia não se limita a nenhum desses 2 buscas. Historiadores não buscam verdade com V maiúsculo, porque historiadores sabem que verdade com V maiúsculo não é um conceito atingível, é uma meta atingível realisticamente falando. Você tem várias verdades, tem verdades que são mais prováveis do que outras, mas é impossível você fazer uma reconstrução historiográfica de um determinado assunto e abraçar todas as verdades possíveis sobre aquele assunto, né? A historiografia, o historiador, ele é limitado ao passado, que é complexo e é não repetitível. Então, ele já existiu, ele já foi, ocorreu, é único, e ele não pode ocorrer novamente. Então, o historiador, ele busca verdades, ele busca se aproximar a uma verdade, ele busca verdades mais prováveis do que as que são menos prováveis, mas ele sabe que a verdade com V maiúsculo é inatingível. E ele reconstrói narrativas, em parte, mas ele reconstrói também teorias e historiográficas sobre o passado, sobre fatos que ocorreram, sobre civilizações, sobre sociedades. Então, a parte do trabalho do historiador envolve
muito do trabalho que o Jones estava comentando mais cedo hoje, do sociólogo. E envolve muito trabalho do antropólogo e do psicólogo e de cientistas naturais, como arqueólogos, físicos, etc. Astrofísicos, etc. Então, você constrói narrativas, sim, mas a historiadora também está preocupada com reconstrução de outros aspectos do passado. Um outro mito que é muito comum é que historiadores devem se ater a fatos e apenas os fatos. E isso é muito fácil de causar erros, porque historiadores não lidam com fatos, né? Fatos passados não existem mais. Você tem evidências no presente de fatos do passado. E essas evidências, elas sugerem fatos X, Y, Z, e com maior probabilidade do que fatos A, B e C, mas elas sugerem tais fatos, né? Então, historiadores trabalham com graus de probabilidade maior ou menor, dependendo das evidências que estão disponíveis hoje, mas os fatos em si, eles são inacessíveis. Um exemplo clássico, muito, muito, muito fácil de dar é assim, as pessoas têm a ilusão de que se você tivesse uma câmera e uma máquina do tempo, você voltaria no passado, você filmava o passado e você tem ali o fato na sua câmera irrefutável. Então, para dar um exemplo de história mórmon, você fala da primeira visão. E o Johnny comentou sobre a primeira visão, sobre a reconstrução da narrativa da primeira visão. E você pode pensar assim, se eu tivesse uma máquina do tempo, eu volto no tempo, e eu vou lá no bosque, eu levo uma câmera, eu filmo Josemite vendo Deus e o Pai, Jesus Cristo, e conversando, e está ali na minha câmera. E a câmera, o vídeo em si, ele não é um fato. Ele não reconstrói um fato. Ele é uma evidência que sugere ou não um fato. Então, um exemplo clássico é o filme filmado pelo Abraham Zapruder do assassinato do John Kennedy. Aquele filme é uma evidência clara, documentária. Você tem um filme, ele é muito óbvio, é muito claro, e você tem várias pessoas, historiadores, que daquele filme demonstram que Kennedy foi assassinado por um atirador em um grau altíssimo de probabilidade chamado Lee Harvey Oswald. E você tem muita gente que pega aquele filme e fala, não, esse filme demonstra claramente que houve 2, 3 atiradores, 4, 5 atiradores, ou que houve um atirador, mas ele não era o Lee Oswald na posição, etc, etc. Então, uma peça de evidência, ela precisa ser sempre interpretada. E essa interpretação ela pode levar a fatos, entre aspas, diferentes. Então, fatos não existem. E o historiador ele não está preocupado apenas com fatos. Ele lida com evidências, ele busca fatos, só que ele precisa interpretar os fatos para construir, reconstruir a narrativa dele, para chegar à verdade dele. Mas ele precisa interpretar essas evidências. E ela precisa ordenar esses fatos. E a terceira, o terceiro mito muito mais comum sobre historiadores é que os historiadores eles não lidam com teorias, eles não lidam com hipóteses, lidam com fatos. Mas a verdade é que historiadores precisam montar hipóteses baseadas nas evidências que eles coletam, e essas hipóteses eles precisam ser montadas eles precisam ter poder explanatório, e esse poder explanatório ele gera uma teoria. É a mesma metodologia que o cientista natural usa. Ele tem uma hipótese, ele coleta evidências, essas evidências ele descarta as que são relevantes, ele reforça as que são relevantes, e essas evidências montam
gera uma teoria. E essa teoria deve ter poder explanatório e deve fazer previsões para o futuro. E o historiador trabalha dentro desse molde epistêmico, assim como qualquer outro cientista. Bom, então, como eu estava comentando, historiografia ela funciona como uma ciência porque ele depende, acima de tudo, do modelo metodológico. O historiador, ele trabalha dentro de uma metodologia bem estrita, bem definida, bom, bem definida em termos, mas bem, eu digo bem definida em termos porque existem debates, né, sobre quais metodologias são mais relevantes e quais são menos relevantes. Mas esse debate, ele ocorre dentro da filosofia de ciência, como um todo, e dentro da filosofia da historiografia, especificamente. Mas existem métodos que são universalmente aceitos, e são clássicos, e são fundamentais para a prática da historiografia. E o historiador que não se atém a essa metodologia, ele sofre em seu trabalho e sofre no seu, dentro da comunidade de historiadores. Que leva ao segundo ponto. Historiografia é um esforço comunitário. Nenhum historiador ele é isolado da comunidade de historiadores. A historiadora que decide ignorar a sua comunidade, ela será rechaçada para a margem não digo nem da profissão, mas do saber coletivo humano. Porque a historiografia ele é dependente de um esforço de toda uma comunidade de historiadores, além do fato de você passar pelo crivo da revisão de pares, né, de outros historiadores julgando o seu trabalho, criticando o seu trabalho, reforçando os seus argumentos. A historiografia é um diálogo contínuo, e esse diálogo é feito com outros historiadores. Então, você levanta evidências, mas há outras evidências sobre aquele fato discutido que você pode ter ignorado ou não pode não ter elaborado com maior precisão ou maior cautela. E essa comunidade, esse feedback dos demais historiadores é fundamental para o trabalho do historiador. E essa conversa, ela é constante. Então, você cria, o historiador vem, estabelece uma narrativa, estabelece uma teoria, e outros historiadores continuarão em cima desse trabalho, ou para outras vertentes, ou para a mesma vertente corrigindo, ou revisando, mas é um trabalho cumulativo. Então, historiografia, como ciência, é um esforço comunitário. E é um esforço multidisciplinar. Então, o historiador, ele não dialoga só com historiadores, ele dialoga com outros cientistas, cientistas sociais, com arqueólogos, antropólogos, com geneticistas. Você não consegue hoje escrever sobre história sem dialogar com geneticistas populacionais. E outros cientistas, como químicos, físicos. Né? Você depende, você pega um documento, você precisa que alguém date esse documento para você. Você não sabe quem que vai datar esse documento para você. Um paleógrafo vai datar esse documento para você. Um químico, um físico, vai fazer testes de radiometria nesse documento. E a data desse documento é muito importante para determinar o grau de relevância desse documento. Então, historiadores dependem de trabalhos multidisciplinares. E a historiografia, ela é revisionista por natureza. Ela é sempre revisionista. Toda historiadora está sempre voltando ao trabalho de outros historiadores e revisando. Ou você pode confirmar, você tem novas evidências, você pode confirmar teorias já expostas, ou você pode desconfirmar teorias expostas, mas você está sempre reescrutinizando temas já abordados. Não existe um pedaço da história humana que já foi
esgotado e não há mais o que saber e não há mais o que explorar. Se você tem, pode ter até todas as evidências já expostas e não haver novas evidências, mas elas são sempre reavaliadas, sempre reinterpretadas. Você tem historiadores que são sociólogos e avaliam sociologicamente as evidências. Historiadores que são feministas e avaliam as evidências do ponto de vista feminino, etc, etc. Então você tem várias abordagens diferentes e a historiografia sempre evolui. Existem dois tipos e apenas dois tipos de historiadores. Não existem mais do que dois tipos de historiadores. Essa distinção não é baseada no fato de o historiador ser profissional ou amador. O historiador, ele pode ganhar a sua vida com a história, com a historiografia, dar aula na universidade, fazer pesquisa, ou é um historiador amador. Ele ganha a sua vida com historiografia, mas ele não é vinculado a uma universidade. Ou ele faz uma pesquisa historiográfica, mas ele tem uma outra profissão. E isso é muito comum em todos os níveis de historiografia, todos. Né? Eu sou... Uma das minhas áreas de estudo é a Guerra Civil Americana. E eu leio, eu acho que, em partes iguais, trabalhos de historiadores profissionais, universitários, que dão aula com PhD, e trabalho de historiadores amadores, que não dão aula, às vezes não tem nem nível superior, mas eles estão ali trabalhando, tem um batalhão da Louisiana, de uma cidade específica, e ele, daquela cidade, trabalha e monta uma historiografia daquele batalhão, e aquilo ali pode não ser importante só por si, ele é importante só por si, mas ele ajuda a entender um contexto maior. Então, você tem historiadores profissionais, historiadores amadores, e eles são de relevância igual, de importância igual. Eles podem ter produções acadêmicas, produções historiográficas diferentes, mas a relevância e a importância deles não é baseada nessa critério de profissional amador. Os historiadores, ele pode estar certo ou pode estar errado, então esse não é o critério que separa os historiadores. Você pode ter um historiador muito importante, muito relevante, fundamental, inclusive, e estar completamente errado em suas teorias. Ou estar completamente certo em suas teorias. Hoje ser certo e daqui a 20 anos estar completamente errado, baseado nas pesquisas novas. Então, isso não é o que separa. Só para lembrar, voltando para o mormonismo, historiador profissional amador, muito do avanço em historiografia mormon deve-se a historiadores amadores. Por exemplo, a primeira historiadora que... A primeira biografia importante, até hoje, a biografia mais importante sobre Joseph Smith é de uma historiadora amadora. O primeiro relato, aliás, os dois relatos mais importantes, as duas construções historiográficas mais importantes sobre o massacre de Matamoros, aquele massacre onde moros mataram no sul de Utah em 1957 um monte de inocentes, de dois historiadores amadores, uma historiadora amadora na década de 50 e um historiador amador na década de 90. Historiadores certos e errados. Por exemplo, você tem um trabalho recente de um historiador amador, que é médico, inclusive. Ele fez um trabalho muito interessante sobre poligamia em Nauvoo. Publicou o ano passado, o ano retrasado, o ano passado. Médico. Ele não é historiador profissional e fez um trabalho, um esforço, em parte apologista, em parte historiográfica, muito. Eu não concordo com a teoria do rapaz, um trabalho muito importante na historiografia mormon. Certo ou errado. Vários historiadores muito importantes no passado estavam completamente errados, mas eles, na época, contribuíram para o ramo de conhecimento e até hoje são muito relevantes. Então, por exemplo, a Fawn McBrody
escreveu a biografia de Joseph Smith, muita coisa muito errada na biografia dela, mas é muito impressionante o trabalho dela e muito relevante, e não se pode escrever uma biografia sobre Joseph Smith sem revisitar a Farm Road. Não se pode. E não se pode falar sobre Joseph Smith, ninguém pode falar, eu conheço Joseph Smith, sem ler a biografia de Farm Road. Certo ou errada, ela é muito relevante. Historiadores não é importante se eles são elite ou são historiadores, abre aspas, genérico. Então, um historiador ele pode vir das melhores universidades, de Harvard, de Yale, Stanford, ele pode vir da USP, da Unicamp, ou ele pode vir de uma faculdadezinha simplesinha, mas da BYU, né? Uma faculdadezinha comunitária, do Mackenzie, do Uninove. Não é isso que vai fazer a diferença se ele tem, o seu trabalho é relevante ou não. E o historiador não é dividido entre historiadores parciais e historiadores imparciais. Não é isso que vai fazer a diferença entre um bom e um mau historiador, um historiador relevante ou irrelevante. Os historiadores são todos parciais. Não existe um historiador imparcial. Da maneira que não existe um cientista imparcial. Isso daí é uma discussão longa que a gente pode ter em outra ocasião, mas isso é um mito do historiador imparcial. Então, o que determina os dois tipos de historiadores? Quais são os dois tipos de historiadores? O que é relevante saber se o historiador é ou não é? Competente ou incompetente. Não há outro tipo de historiador. O historiador ele pode ser competente, mas ele pode estar completamente errado. Ele pode ser competente, mas ser amador, mas ser genérico, mas ser imparcial. E um historiador pode ser incompetente e estar certo. Ele pode estar, a conclusão dele pode estar certa, a teoria dele pode até estar certa, mas ele ser um amador, um historiador incompetente. Ele pode ser um historiador chique, de uma universidade chique, famosa, e ganhar a vida com historiografia, e ser publicada, etc., e ser completamente incompetente. Então, isso é o que é relevante. O resto é completamente irrelevante. O resto é um subproduto. Ele pode dar a sorte ou azar de ter ido para uma escola boa, a sorte ou azar de estar certo sua condição. E ele nunca vai ser imparcial. Então, o que é relevante é se ele é um historiador competente. E o que o faz ser um historiador competente é, como qualquer cientista, se ele é fiel à metodologia científica. Então, se ele trabalha a metodologia historiográfica bem, ele é um historiador competente, independente se está certo ou errado, se é imparcial ou imparcial. Quer dizer, não vai ser nunca imparcial. Qual os credenciais, qual a universidade que ele emprega, etc, etc. A metodologia é o que é fundamental. Então, para um historiador, o que é metodologia? Um resumo grosseiro sobre o que é historiografia, ele precisa respeitar e ter uma análise coerente de suas fontes. Ele precisa estabelecer argumentos racionais que sejam baseados em fontes coerentes, e ele precisa, acima de tudo, abordar todos os contra-argumentos possíveis e já levantados, ou que ele imagina que possam ser levantados, contra os seus argumentos. Isso eu não posso grifar com força suficiente. Um bom historiador precisa antecipar os contra-argumentos, os argumentos que são contrários aos seus argumentos. E um bom historiador ele precisa montar uma síntese histórica que seja metodologicamente crível e coerente. Então, um historiador ele depende de fontes, né? Ele precisa analisar fontes, ele precisa um bom historiador competente. Um historiador competente, ela precisa analisar fontes primárias, secundárias, terciárias. Não tem jeito, você não pode. É um sonho falar que eu só vou depender de fontes primárias, porque a maioria das vezes você não tem só fontes primárias.
mas você precisa ver que a historiadora, ela dá preferência a fontes primárias, que ela dá preferência secundária a fontes secundárias e dá preferência apenas terciárias a fontes terciárias. Ela precisa ser criteriosa com as suas fontes, ela precisa indicar quais são as suas fontes. Se o historiador não indica quais são as suas fontes, ele não é competente, porque ele não trata as fontes com respeito, com coerência. As fontes primárias precisam ser determinadas quais são as fontes primárias. Por que elas são fontes primárias? Por que elas são relevantes? Etc, etc. As fontes, elas precisam de apresentar confirmações dependentes. Então, é importante que você não pode citar 10 mil fontes e todas elas serem dependentes de uma fonte inicial. Não são 10 mil fontes, é uma fonte só. Então, a historiadora precisa trabalhar com confirmações independentes de fontes que sejam independentes entre si. A historiadora precisa levar em conta o viés de suas fontes. Fulano escreveu X. Por que Fulano escreveu X? Por que Fulano escreveu aquele documento? Quando Fulano escreveu aquele documento? Quais as condições? Qual a situação histórica quando Fulano escreveu aquele documento X? O que isso tem a ver com X, com o assunto X? Aquele documento se relaciona com o assunto em questão como? Então, é importante que o historiador leve em consideração. A fonte ela não é independente, ela não é imparcial. Ela deve ser explorada, ela deve ser criticada, especialmente se essa fonte ela confirma a hipótese da historiadora. A autoridade da fonte deve ser criticada, né? Quão importante é aquela fonte para aquele assunto. A temporalidade da fonte deve ser criticada, né? Quanto mais próximo ao evento, lógico que a fonte é mais relevante. Quanto mais distante do evento, menos relevante. Então, a temporalidade precisa ser levada em consideração. A relevância também precisa ser levada em consideração. Às vezes a fonte ela fala sobre assunto X, mas ela não explica assunto X, ela não dá dados novos para assunto X. E o contexto histórico da fonte, o contexto histórico do assunto deve ser considerado e deve ser pesado criteriosamente. A historiadora, como mencionei, precisa levantar todos os contra-argumentos e explorar todos os contra-argumentos e, logicamente, ela precisa explicar os seus argumentos com cuidado, pegar as suas fontes, não basta apenas citar a fonte, mas ela precisa explicar por que aquela fonte é relevante, por que aquela fonte é autoritária, por que a temporalidade dela é relevante ao assunto X, etc, etc. E os contra-argumentos são muito importantes. Se uma historiadora não aborda os contra-argumentos que derrubariam sua hipótese, sua teoria, ela não é uma historiadora competente. E a síntese histórica, né? Então, a historiadora, ela levanta suas fontes, pega as evidências dos fatos da história e levanta uma hipótese. E essa hipótese, ela precisa ser elaborada por mais fontes e mais dados e mais evidências, até que possa se formar declarações observacionais. X, Y, Z aconteceram em datas A, B e C, que levaram a eventos D. Essas declarações observacionais, elas precisam ter um escopo explanatório, então ela precisa explicar por que tais eventos, ou tais fontes, ou tais dados confirmam ou desconfirmam a hipótese. Desculpa, porque elas se relacionam à hipótese. Ela precisa ter poder explanatório, ela precisa explicar por que a hipótese é válida. Essas declarações observacionais elas precisam ser plausíveis, né? Então, elas precisam, dentro da hipótese, elas precisam construir
a hipótese, plausivelmente, né, racionalmente, coerentemente. Elas precisam elas precisam evitar suposições, né? Quanto as declarações opcionais elas são mais relevantes, quanto menos suposições, né, elas precisam para poder explicar a hipótese. E elas precisam ser desconfirmáveis, e elas precisam desconfirmar hipóteses contrárias à hipótese apresentada. Bom, então, rapidamente, foi um resumo muito rápido, rapidamente mencionar 3 eventos mormons, que são clássicos da historiografia mormon. A primeira visão, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, mas para quem não sabe, quando Joseph Smith, dentro da iconografia mormon, a história, a narrativa de que Joseph Smith tinha 14 anos, foi no bosque rezar, encontrou Deus e Jesus Cristo, que trouxeram uma mensagem importante para ele, fundacional para a religião mormon. O massacre de Mount Meadows, quando 120 mormons no sul de Utah, em 1857, juntaram-se para enganar 120 inocentes, homens, mulheres e crianças, e assassiná-los em sangue frio. E a introdução de poligamia durante o período de Nauvoo, entre 1840 e 1844, quando Joseph Smith introduziu o conceito de poligamia para alguns dos seus amigos mais próximos, e casou-se com 30, 35, 40 mulheres diferentes. E é um evento histórico controverso por vários motivos. Então, vamos pegar esses 3 dados e vamos olhar para trás sobre com um exemplo apenas de como a historiografia científica pode ser elaborada. Então, em primeiro momento, lembrar que a metodologia é importante. Fontes. Então, você fala assim, quais são as fontes da primeira visão? Você não tem fontes, Joseph Smith estava sozinho no bosque. Então, não existe outra testemunha. O que você tem é testemunhas que ouviram sobre essa primeira visão. E isso é muito importante porque você não tem fontes primárias, né, de pessoas que ouviram Smith contando sobre a primeira visão. Por pelo menos uns 12 anos. Então, de quando aconteceu a primeira visão em 1820, supostamente aconteceu a primeira visão em 1820, até 1832, você não tem fontes primárias hoje existentes falando, Joseph Smith contou essa história assim, assado, assado. O que, por si só, é uma evidência. Isso é muito importante. Tá? A gente fala muito de que a ausência de evidência não é evidência de ausência, mas ela é uma evidência, onde você esperaria fontes. Então, obviamente, você não espera que haja testemunhas oculares do evento em si. Ele falou, foi sozinho lá no bosque, só tinha a única testemunha ocular era Deus e Jesus e Joseph Smith. Mas você espera que um evento desses fosse comunicado para outras pessoas e essas pessoas anotassem esse evento. Que é o que aconteceu quando ele contou sobre a visita de Moroni e as placas de ouro, em 1827. Isso você tem. Você não tem da primeira visão. Então, você não tem confirmação independente. Viés de fontes. O viés de fontes é óbvio. Joseph Smith, ele tinha um interesse investido na história que ele estava contando. Então, isso é óbvio. E o fato de você ter a autoridade da fonte. Né? A autoridade da fonte ela é máxima. Né? Você tem documentos escritos uns documentos escritos de próprio Punho Smith, outros
de secretários, justamente dele narrando, relatando essa história. Então, essa é uma autoridade máxima. O problema é a temporalidade. Então, o primeiro relato veio 12 anos depois, o segundo relato veio 15 anos depois, o terceiro relato veio 18 anos depois. Então, muito tempo se passou e quanto mais distante do evento, menos relevante é a fonte. Ele tem alta relevância, com certeza, porque menciona diretamente o evento, e o contexto histórico é muito importante, porque todas essas fontes que nós temos hoje, elas ocorreram muito depois e ocorreram dentro do contexto de conflito. Então, essas fontes, elas, em 32, o Smith tinha uma crise de autoridade com alguns membros questionando a sua autoridade eclesiástica, em 35, idem, 38, ele tinha acabado de passar da crise de 37 em Ohio, então também tinha acabado de passar por uma outra crise de autoridade. Então, esse contexto histórico, onde Joseph Smith é questionado de sua autoridade e essa visão aumenta o seu impacto eclesiástico, não pode ser negligenciado. O fato dos relatos das fontes serem divergentes, né, então volta à confirmação independente, contra-argumenta com a confirmação independente. Você não tem confirmação independente porque você tem a mesma pessoa contando a mesma história, mas você tem a mesma pessoa contando histórias diferentes, desconfirma a história original. Então, você tem... o que não significa que você não pode falar, nenhum historiador pode falar, que a primeira visão não ocorreu, que José não teve uma visão, que José não tinha 14 anos e não foi no bosque rezar. Nenhum historiador pode afirmar isso. Mas a gente pode reconstruir esse evento ou esta narrativa de maneiras diferentes. Quais são mais prováveis e menos prováveis. O que você não pode fazer é construir uma narrativa e ignorar as outras narrativas. Você construir uma teoria e ignorar a outra teoria, as outras teorias. Então, por exemplo, o Richard Bushman, que é um historiador mórmon e um pouco de apologista, ele reconstrói da seguinte maneira. Smith teve uma visão e ele foi compreendendo essa visão de maneira diferente ao passar do tempo. É inteiramente plausível. Ele leva em questão o viés das fontes, ele leva em questão a natureza das fontes, ele leva em questão a temporalidade, a relevância e o contexto. Se ele está correto, se é mais provável ou menos provável do que a reconstrução, por exemplo, do Dan Vogel, que Joseph Smith foi mudando a história, de que não houve uma visão, mas que Joseph Smith foi mudando uma história, criou uma história e foi mudando a história, aumentando a história com o passar do tempo, a cada momento de crise autoritária dentro do seu contexto eclesiástico, é difícil dizer. É possível argumentar, mas o que o historiador não pode é ignorar. Eu passei argumentos, contra-argumentos e passei também da síntese histórica. Né? São hipóteses diferentes, você tem dois historiadores com hipóteses diferentes e estabelecem declarações observacionais diferentes. Né? E aí resta a outros historiadores e ao leitor leigo em si também determinar por si se eles acham que qual hipótese, qual declarações, né, tem poder explanatório, escopo explanatório mais relevantes, quais são mais plausíveis, menos suposições, né, suposições não afirmadas pela evidência, e que sofrem menos desconfirmações do que a outra hipótese. Mas são duas hipóteses que precisam ser balanceadas entre si. Existem outras, lógico, existem outras, essas não são as únicas duas. Mas só para dar um exemplo, você precisa, historiografia competente precisa levar essas duas em considerações. O massacre de Mount Meadows é a mesma coisa. Né? Você tem fontes primárias. Quais são as fontes primárias? As vítimas morreram, então você não tem fonte primária. Você tem, agora, os corpos das vítimas são fontes primárias de evidência. Os relatos das pessoas que encontraram os corpos, de como encontraram os corpos, são fontes primárias.
algumas confissões tardias são fontes primárias, só que de temporalidade mais tardia, etc, etc. A ausência de evidência é relevante também e não pode ser ignorada. Então, diários que diários dentre os participantes do assassinato, inclusive de autoridades gerais, inclusive de Brigham Young, que apresentam lacunas durante esse período, é um fato, é uma evidência e precisa ser levada em consideração, não pode ser ignorada. Então você tem confirmações independentes, você tem relatos divergentes, né? Dos líderes da igreja, dos assassinos em si e da liderança máxima da igreja, tem relatos que divergem de relatos de testemunhas que são, digamos assim, hostis, né? Então, o que John D. Lee escreveu sobre o que Brigham Young falou em completa contradição, e são fontes primárias. John D. Lee estava presente. Você tem a temporalidade, John D. Lee falou bem depois, e depois que Brigham Young havia traído ele para o promotor público. Então, isso é importante, não pode ser levado, não pode ser desconsiderado. Você tem um contexto, né? Contexto tanto do assassinato, do massacre, né? Que é a guerra de Utah, e posteriormente, né? Você espera, você não pode acreditar que uma pessoa que seja passível de condenação criminal haja de uma maneira que o incrimine mais ainda, né? Então, esse é um contexto que não pode ser ignorado, da mesma maneira que você não pode ignorar o que John Dewey fala de Brigham Young para se exonerar, pelo menos filosoficamente, já que ele não conseguiu se exonerar criminalmente. E você tem argumentos e contra-argumentos, né? Então você tem a argumentação. Você pode argumentar, por exemplo, que Brigham Young não ordenou o massacre, porque Brigham Young foi lá e mandou o Jacob Haslam voltar lá e falar: não mexam com esse agente que está lá. E você tem vários contra-argumentos que falam: não, mas ele mandou o Jacob Haslam. Porque se ele não havia emitido ordens de violência contra os colonos, porque ele necessitaria mandar ordens via Jacob Haslam para que não agredissem os colonos? São argumentos e contra-argumentos que precisam ser explorados. E esses argumentos eles precisam ser explorados de maneira que peguem as evidências, as fontes, e analisem as fontes coerentemente, tanto as fontes a favor como as fontes contra a sua hipótese específica. E quando você constrói a sua síntese histórica e você monta declarações profissionais para refutar ou escorar a sua hipótese primária, ela precisa explicar por que, né, Brigham Young mandou o Jacob Haslam correndo lá para falar para eles não tocarem nos colonos. O fato em si não diz nada especificamente, exceto que ele precisa ser explicado. Então, o trabalho da historiadora é explicar a evidência de modo que ela sirva com poder explanatório para essa ou aquela hipótese. E o último exemplo era da introdução de poligamia. A introdução de poligamia é muito interessante porque durante o século XX, durante o século XIX, as autoridades, a liderança da Igreja Sud se esforçou para coletar testemunhos de pessoas, de mulheres que haviam casado secretamente com Joseph Smith, para provar que Joseph Smith havia se casado com aquele monte de mulheres. E isso é curioso porque isso se deu dentro de um contexto de rivalidade com a igreja R. Sud, que era liderada pelo filho de Joseph Smith. E então você tem você
tem um problema que é a temporalidade desses documentos, dessas testemunhas, né? Em que elas foram 30, 40 anos depois do fato. Só que você tem a ironia de que você tinha uma igreja mórmon que pedia absoluto segredo. Joseph Smith demandava dessas meninas segredo absoluto. 30, 40 anos depois, eles estavam coletando essas meninas, já senhoras, né, para dar testemunho, anotar por escrito e notorizado no cartório, dizendo que Joseph Smith havia feito isso, 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 para se defender a prática de poligamia de uma igreja rival, mórmon, rival, né, da RSUD, que não praticava poligamia e negava que Joseph Smith havia praticado poligamia. E aí, durante o século XX, você volta atrás e você passa o século XX inteiro numa igreja que não negava, às vezes não negava explicitamente, mas escondia o fato de que Joseph Smith havia casado com 30 mulheres, dentre as quais 13, 14 já eram casadas com outros homens, dentre as quais muitas eram adolescentes, e em segredo de Emma, que é sua primeira mulher. Então você tem problemas de fontes, você não tem fontes que são primárias contemporâneas por causa do segredo, da necessidade de segredo. Você tem um ou outro diário e alusões encriptadas e indiretas, mas você tem temporalmente distante, você tem testemunhas oculares e fontes primárias. E isso daí você precisa explicar. Então você não pode discutir o assunto sem explicar toda essa confusão com as suas fontes. E etc, etc. Argumentos e contra-argumentos, né? Isso são... Houve-se muito no passado argumentos, contra-argumentos, negando essa prática de Joseph Smith. Hoje ninguém mais nega isso. Hoje a moda entre os historiadores apologistas, né? Então, eu estava comentando daquele historiador médico, você falar que Joseph Smith casou com essas mulheres, mas não tinha sexo com elas, né? Aí ele fala assim, e aí a argumentação dele é assim, ele não tinha sexo com ela, como é que você não tem evidência, você não consegue provar que ele transou com essas meninas? Sim, mas você, a questão que eu falo da ausência de evidência, você não espera que haja prova de que Joseph Smith transava com essas mulheres. Elas já estavam mortificadas pelo fato de estar casado com um homem casado, que já era medonho na época, culturalmente, socialmente falando, que dirá agora discutir a vida sexual delas com esse homem que é casado com outras mulheres também. Mas é uma discussão que você precisa ter. Você não pode chegar e dizer isso e não ter contra-argumentação. E hoje em dia, depois que esse historiador fez essa alusão, esse argumento histórico, agora você precisa explicar por que você não tem fontes primárias determinando que Joseph Smith tinha sexo com as mulheres. Você é obrigado a gastar tempo e papel para contra-argumentar com essa hipótese. Então, independente do que você vai falar sobre como Joseph Smith introduziu poligamia em Nauvoo, né, essas evidências desses relatos tardios, né, precisam ser explicados. Eles precisam ser plausíveis. Você não pode ter suposição, o mínimo de suposição possível. E você falar que só de você falar assim, ele não teve sexo com as meninas, é uma suposição enorme, porque você não pode falar, afirmar. Primeiro que é super difícil você afirmar uma negativa. Joseph Smith não teve sexo com as mulheres. É uma suposição enorme. Então, quanto menos suposições as suas declarações profissionais tiverem, mais forte ela é para suportar, para apoiar a sua hipótese. E elas precisam ser desconfirmáveis, né? Então, você tem, por exemplo, você pode desconfirmar essa muito facilmente, né? Tem 2, 3 delas que falavam claramente que a gente transava com elas. Claramente. Então, assim, com 2 ou 3 delas, você sabe que ele transou. Você não sabe com as outras, mas com 2 ou 3 não, tem mais também. Uns 4 ou 5. Então, quando você vai montar a sua síntese histórica, ela precisa ser
coerente com com as suas evidências. E as suas evidências elas precisam ser construídas dentro da sua ciência histórica de maneira que seja coerente, que seja compreensível. Não compreensível no sentido de entender, mas compreensível de abrangente, que abrange todas as evidências. Você não pode ignorar evidências que contrariam a sua hipótese. Você precisa abordá-las, e você precisa explicá-las, e você precisa explicar por que elas não são relevantes para a sua hipótese. Nossa, foi super corrido e eu já passei muito tempo que eu queria falar. Então, eu vou abrir para, se houver perguntas, se alguém ainda estiver escutando aqui e quiser fazer perguntas, eu vou passar o tempo para o Antônio. O Antônio vai ler as perguntas, porque eu não li, que eu estava falando aqui loucamente. Então, muito obrigado, Marcelo, pela apresentação. A gente tem uma pergunta. Bom, eu queria fazer uma pergunta para ti, antes de ler. Não precisa ser agora, de repente, mais para o final. Quais seriam, na sua opinião, quais seriam os eventos mais ignorados ou subestimados da história mórmon? Quando você diz subestimado, você diz que não são explorados por historiadores? Que não são explorados ainda o suficiente por historiadores. Por historiadores profissionais ou por historiadores, pelos historiadores mormons, apologistas, etc.? Bom, vamos ver os dois casos. Essa é uma boa pergunta. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Assim, eu acho que a primeira visão ela é ignorada em grande parte primeiro porque você tem pouquíssimas evidências, né? E isso é muito difícil para um historiador, porque quando você tem poucas evidências, você acaba tendo que argumentar o que já foi argumentado, né, antes, né? Acaba tendo que explorar o que já foi explorado antes. Então, é muito difícil você justificar um trabalho novo com evidências que já são públicas, né? Eu acho que a primeira visão é importante porque ela explica muito sobre o estado de mente de Joseph Smith na década de 30, na década de 30, né? Basicamente. Um pouco da década de 20, né, explica um ponto, e muito da década de 30. Mas é pouco explorada por causa disso, porque tem poucas evidências, que a impressão que eu tenho é que você já os dois campos já estão bem estabelecidos assim no que eles acreditam que aconteceu na primeira visão, né? Então, os apologistas sabem que Jesus viu Jesus Cristo e Deus e acabou, né? Não tem muito o que explorar, né? Você defende ele falando que não, ele contou, ele mudou a compreensão da visão ao longo do tempo e pronto, bola para frente. Em segundo lugar, e os historiadores seculares, eles já decidiram que justamente inventou a história toda e fim de história. Então, acho que é pouco explorado, né? Assim, porque a evolução, o surgimento e a evolução dessa narrativa. Eu acho ela pouco explorada. Existem acontecimentos na historiografia mormon mais recentes, né, que são pouco exploradas também, mas em parte também porque as evidências são poucas, né? Você tem pouco acesso. Por exemplo, os apóstolos não falam, não dão entrevista. E você tem que esperar eles morrerem e décadas depois
eles doarem, a família doar os diários para você poder ler o que estava acontecendo nas reuniões, né? Então, década de 70, década de 80, que é uma década um pouco mais conturbada dentro do apostolado, é pouco explorada também por causa da falta de evidências, né? Porque não tem poucas pessoas, poucas fontes, né? Então, você tem uma transição de da década de 60, onde David McKay é um presidente muito fraco e um atrito muito grande entre vários apóstolos com o Harold B. Lee, e aí o Harold B. Lee morre, e você tem uma presidência do Spencer Kimball, onde o Spencer Kimball ele não tem um controle muito forte sobre o Quórum dos 12, como o Harold Lee tinha, quando ele era presidente do Quórum, e o Ezra Taft Benson, que era presidente do Quórum, que é uma figura controversa, que deu muito trabalho na década de 50 e década de 60, e de repente você não sabe o que aconteceu na década de 70. Ele ainda era saudável, né? Na década de 80, quando ele virou presidente, ele já era bem doente, então o Gordon Hinckley assumiu muito no manejo da igreja, e ele introduziu esse momento mais, eu não diria complacente, mas uniformitário que nós temos hoje, menos, com menos conflitos, né, dentro do quórum. E isso daí é uma coisa que você vê pouco explorado. Mas, de novo, é pouco explorado porque você tem uma falta de evidências, né, que você possa explorar. Né? Então você tem que esperar a negada morrer e pegar os diários daqui a 20, 30 anos para poder explorar esse assunto. Uhum. Muito bem, eu vou ler aqui pela ordem o comentário, a pergunta do Pedro. A falta de relatos críticos sobre mudanças na narrativa de Joseph não é um ponto a favor da primeira visão? Como é que é? A falta de relatos críticos sobre mudanças no relato de Joseph Smith não é um ponto a favor da primeira visão? A falta de relatos críticos. Ele está perguntando se... Contemporâneos? das pessoas que ouviram falar assim, você está mudando a história? Acredito que seja esse o sentido da pergunta. Não, porque os primeiros dois relatos, eles são privados. Em 82 é um relato que está no diário de Joseph Smith. Em 35 é um relato que Joseph Smith escreveu numa carta. Agora eu não lembro. Isso é mancada, você devia saber isso de cor. E aí, em 38, em 38 ele escreve uma carta. Em 35 é um comentário de Oliver Cowdery. Para Oliver Cowdery. Bom, eu não lembro. Em 35 tem um outro relato que também era privado. Em 38 ele escreve uma carta. E aí, em 38 também ele decide publicar essa carta. Né? Então, a primeira vez que a primeira visão vai a público, quando você tem uma oportunidade para um escrutínio maior, em 38, né? Quando a história já está bem formada. A narrativa, né? A narrativa já está bem formada. Né? Então, não. As pessoas não sabiam que a história estava mudando. A gente foi saber disso bem depois, quando a gente foi ver o diário de Joseph Smith, foi ver as cartas, né, de Joseph Smith, e viu que, olha só, ele escreveu uma coisa completamente diferente do que ele falou em 38. Uma coisa muito interessante é o diário, o livro que a mãe de Joseph Smith escreveu, quando ele já era idosa, né, bem velho, que é a História de Joseph Smith por Lucy Mack Smith. E ela narra toda a história dela, de Joseph Smith, através do prisma dela. Né? Então ela conta tudo que ela vivenciou com Joseph Smith, etc, etc. E ela é uma boa relatora, viu?
é surpreendentemente relatora. Apesar do relato dela ser bem velha, ela erra alguns detalhes aqui e ali, mas mais de datas. Mas ela é uma boa, muito boa relatora. A Lavina Fielding Smith, a Lavina Fielding fez um excelente trabalho demonstrando justamente que, em grande maioria dos pontos, a Lucy Mack tinha uma excelente memória. E a Lucy Mack Smith, ela falava dos encontros que José Smith tinha com Moroni, e que o José Smith voltava contando histórias sobre os nativos americanos, etc, etc. Só que aí, quando ela vai falar sobre a primeira visão, ela não conta a história da primeira visão, ela pega a narrativa oficial que José Smith publicou em 38 e copia e cola. Ela não conta, eu estava em casa, José Smith voltou, ele era jovenzinho, e ele veio contando que teve uma visão super importante, blá, 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 blá. Ela não fala nada. Em nenhum momento ela fala assim, eu lembro quando José Smith me contou a história da primeira visão. Não, ela simplesmente pega a visão, a narrativa oficial e publica, né? Então você não tem pessoas que poderiam escrutinizar e falar, não, José Smith, você está mudando a história. Veja bem. E aí seria muito interessante também a gente ver a partir de que momento o relato da primeira visão se cristaliza assim no proselitismo, né? Porque ele também era desconhecido dos membros de uma forma geral até a década de 1840, se não me engano. Então, na verdade, a gente ele publicou a história em 38, né? E depois publicou ela de novo em 42, no Times and Season. Foi quando a igreja foi oficialmente exposta à narrativa. Só que ela só começou a cristalizar na década de 50 com Orson Pratt. Orson Pratt publicou a narrativa como um panfleto na Inglaterra. Então, The Seer. Não foi no The Seer, ele foi um panfleto que distribuía na rua, né? Então, a maioria dos membros da igreja começaram a ouvir essa história, essa narrativa, dos santos vindo da Inglaterra, onde a narrativa era mais popular, né? Assim, ele foi publicado no jornal, né? Mas é aquela história, né? Aquela piada antiga, né? Como é que se esconde uma nota de R$100, né? De um membro de um mormon, né? Enfia no livro. Então, a narrativa foi publicada no Times Season, mas ela não pegou, ela não fez tanto sucesso, ela não teve tanto alarde, assim, ela pegou mesmo, né, entre aspas, né, virou popular na Inglaterra. E os santos que vieram na Inglaterra que trouxeram essa história, né? O Giovanni fez um comentário aqui que essa ausência de relatos críticos seria mais devido à fé cega. Ele diz o seguinte: se não há relatos pró ou contra, é mais provável que não houve esse evento, primeira visão. Assim, sim e não, né? Sim e não. Porque, como eu falei, né? Você não pode pegar um evento privado. É que nem aquela história, assim, né? Na década de 30, o José Smith estava transando com a empregada deles, né? De 16 anos, a Fanny Alger. A gente sabe disso porque a Emma e o Oliver pegaram ele transando com a menina. A gente não sabe se o José Smith casou com essa menina. A gente não sabe. Você falar que não, assim, nenhum historiador pode falar assim, ele não casou com ela. Você não pode falar isso. Assim, é possível que ele tenha casado com ela e a gente não ficou sabendo, como ele casou com outras mulheres e a gente só ficou sabendo depois, né? Que era em segredo. É inteiramente possível que ele estava tendo um caso com a menina. A menina, depois que a Emma descobriu, tocou a menina para fora de casa, ela sumiu da história, mano. Desapareceu. Só que a gente sabe que ela sumiu por um período de quase um ano de Kirtland, né? Saiu, foi para longe, para casa de parentes, voltou e aí depois foi embora e casou-se com outra pessoa e sumiu da história. Então,
a gente não sabe a relação, né? Se ele casou, se divorciou, se não casou, se estava tendo caso, a gente não sabe. E você falar A ou B é você fazer uma suposição. Você pode supor, mas aquilo volta àquela história que eu falei para você. E a suposição em si ela não fortalece uma hipótese ou outra. É uma suposição. E, de novo, aquela necessidade do olhar relativizador que falava o Johnny, né? De você julgar as pessoas de acordo com o teu próprio paradigma, Sim, tua visão de mundo atual, né? sim, Então, sim, sim. o Kent escreveu o seguinte: subestimado, é claro, a história da igreja no Brasil. Então, Muito bom. eu ia falar isso, Ken, obrigado por comentar isso. Eu ia falar isso, é uma coisa que eu fico pensando sempre, né? Sempre. E uma das dificuldades para você fazer história no Brasil, a história mormon no Brasil, é a falta de evidência, né? Então, você pode sentar, e eu fiz isso quando eu era adolescente, né? Então, eu sentei com 3 bispos da minha estaca e entrevistei eles. Eu tenho essa entrevista hoje, eu preciso datilografar essa entrevista. E um deles era filho do Elvésio Martins, que é o primeiro negro, autoridade geral na igreja, na história mormon. Na história Sud, né? Na história Sud. Então, você tem esse relato, essa testemunha, né? Só que você não... Ele é hagiográfico, né? Porque ele é distante temporalmente, ele é não contemporâneo, ele tem um viés óbvio, né? Porque ele é hagiográfico, não tem jeito, né? História religiosa costuma ser hagiográfico, né? Você consegue separar a geografia de história através de acidentes, né? Então, você vê essa história do Joseph Smith. Eu tenho certeza absoluta que o Joseph Smith não queria que ninguém descobrisse que ele tinha uma versão inicial da primeira visão que era diferente da versão final. É um acidente historiográfico. Então, a gente tem... São poucas evidências, né? Isso é muito difícil, né? Você tem dados concretos que você pode tentar buscar dos documentos oficiais, né? E dali extrair evidências mais neutras, mas isso daí é complicado por motivos institucionais, né? Porque eles não oferecem essa oportunidade, a verdade é essa. Agora, como eu falei no ano passado, é muito importante, mesmo assim, é muito importante, e eu preciso me arrepender e datilografar essas entrevistas que eu fiz, é muito importante que a gente sente e escreva as entrevistas que a gente tenha, porque, assim, né, mais para frente, isso aí vai ser uma mina de ouro. Hoje não é, mais para frente será. Então, todo mundo que puder fazer uma história da sua aula, do seu ramo, do seu grupo, da sua família, e escrever e publicar, ajuda no processo de historiografia mórmon no Brasil como um todo. Uhum. Então, esse é um projeto que a gente deveria, né, levar adiante de Aliás, histórias orais, né, entrevistas orais. a gente vai fazer isso mesmo. A gente fez um de capelas, né? A gente pode fazer um de histórias orais, né? Isso seria muito importante. Tem um departamento de histórias orais no departamento de história da BYU. E tem entrevistas com mormons brasileiros, que eu sei. Então, também precisa dar uma olhada No que já existe. no que já existe, né? Em que estágio que eles estão. Muito bem, Marcelo, alguma consideração final? Não, eu acho que é isso. Agradecer a participação de todos. Desculpa porque, né, eu sou prolixo, eu tento falar rápido, não consigo, né? É um inferno isso. Mas eu espero que... Eu acho que o mais importante que eu queria comentar é justamente isso, né? Que historiografia, ela não é estritamente domínio dos historiadores profissionais.
todo mundo pode fazer história. O importante é a qualidade da historiografia que você faz. O importante é da metodologia que você faz. E o importante é saber que é um esforço comunitário. Então, se você não sabe, se você tem problemas de metodologia, você precisa procurar alguém. A gente está aqui para isso que vocês querem fazer história do Brasil, história da sua ramo, história da sua área, história da sua cidade. Vocês querem discutir história geral, mormon, história, né, questões historiográficas mormons mais amplas. A gente está aqui para isso, para ajudar. A gente não tem as respostas, ninguém tem resposta, nenhum historiador tem resposta. A gente tem apenas a gente é apenas aclimatizado com a metodologia. E isso aí só vem com o tempo. Então, se você achar isso aí é muito difícil, você vai fazendo um pouco, erra, corrige, faz um pouco, mostra para os seus pares, faz um pouco. É um esforço comunitário e contínuo. Muito bem. Então, lembrando que nós estamos abertos, receptivos para propostas de trabalho, né? Então, nós teremos provavelmente a nossa 7ª conferência em janeiro ou fevereiro de 2016, então bastante tempo, né, para vocês pensarem em propostas ou apresentarem relatos nessa conferência. Além disso, né, nós temos ainda ao longo deste ano mais episódios do podcast Mormon. Nós vamos trazer mais alguns temas, entre os quais alguns dos citados pelo Marcelo. Sempre que a gente, nos 2 episódios que a gente fez, o pessoal sempre faz perguntas sobre o casamento plural, então provavelmente temos a obrigação de fazer um podcast sobre esse tema. E também nós temos o blog, né, à disposição de propostas. O blog ele tem um formato informal, né, vocês não precisam submeter um texto acadêmico, e esse é o propósito da ABEM, da nossa Associação Brasileira de Estudos Mormons, e contamos com a participação de vocês. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela divulgação, e em breve nós colocaremos então os arquivos de áudio também à disposição no YouTube e no blog Vozes Mormons. Muito obrigado, um bom fim de semana a todos.